para nós olharmos para a cidade que Ele está fazendo para nós. Hebreus capítulo 11, meus irmãos, versículo 13 até o verso 16, permaneçam sentados. Assim diz a voz do Senhor: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e as acolhendo de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora, preste bem atenção neste versículo, mas agora, almejam, aspiram, desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Oremos. Pai, diante da minha fraqueza, somente o Teu Espírito pode falar. Na minha incapacidade, fortalece, ó Deus, na minha vida, para que eu possa, Deus, não somente pregar, mas viver, acima de tudo, esta mesma fé. Em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui reunidos nessa manhã, Senhor, para ouvir a Tua orientação, para mais uma vez ser desintoxicados desta cultura materialista, consumista, imoral, perversa, para aspirarmos, ó Deus, mais uma vez, os céus que o Senhor nos tem prometido. Ainda, Deus, orando por aqueles que perderam um familiar, sentimos, ó Deus, ainda que tivesse apenas morrido uma pessoa, isso já nos valeria o clamor e a intercessão. Mas é nesses momentos, ó Deus, de miséria, de dor, que Teu Evangelho se reveste de maior força. Deus, prepara as nossas vidas como sinais na direção correta da cidade. Em nome de Jesus, Pai, usa-nos para levar outros a Ti, enquanto o Senhor sara vidas. Em nome de Jesus, olha por nós, Pai. Amém. Irmãos queridos, o livro de Hebreus é um dos livros que foram escritos para trabalhar profundamente a relação que a nossa fé pode entrar quando ela está com medo do sofrimento. E aconteceu que, após a partida do Senhor Jesus, após a ascensão de Cristo aos céus, começou-se uma perseguição à nossa fé. Eles perseguiram os apóstolos,
perseguiram discípulos, aonde se podia matar um cristão, aonde se podia atormentá-lo, e isto era feito. Mas Deus estava olhando para aquele povo. Deus estava contemplando, porque a fé verdadeira não é simplesmente uma assimilação intelectual, não é simplesmente uma associação com pessoas. A fé verdadeira, na sua essência, ela é o encontro pessoal que dá sentido à nossa vida. Quando eu digo que eu tenho fé, não é meramente porque eu desejo crer. É porque ao ter me encontrado com Cristo, eu não posso mais não crer. Porque Cristo, o Senhor da glória, Ele está vivo. E uma vez que Ele está vivo, Ele continua se manifestando, Ele continua salvando, Ele continua realizando as mesmas coisas que Ele fazia enquanto estava vivo, enquanto estava conosco, enquanto estava caminhando com os seus apóstolos. Mas agora Ele foi e Ele então deu esta missão à igreja. Mas Satanás não ia deixar barato. Cristo tinha dito: eu edificarei a minha igreja. Mas Ele falou das portas do inferno. Mas estas portas, elas não teriam o poder de nos acuar, de nos deter. Por quê? Porque se Cristo é o capitão desta igreja, se Ele é o capitão da nossa salvação, se Ele segura na mão o timoneiro e Ele sabe para onde vai, Ele declarou com sua autoridade: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem está batendo em recuada, quem está perdendo dia após dia, é o inferno nessa batalha, porque ele reina. Mas existe então, meus irmãos, um momento do sofrimento, aonde a nossa vida pode ser ceifada, retirada. E assim aconteceu com estes irmãos, logo após a subida, a ascensão de Cristo aos céus. Perseguições vieram sobre a sua fé, sofrimentos. Acompanhe comigo um dos versículos muito interessantes, aqui mesmo na carta aos Hebreus. Acompanhe comigo, por favor. Hebreus 10, ele diz assim, Hebreus 10 e 33. Do 32 então, que diz assim: porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimento. O autor da carta está dizendo: naquele momento vocês foram iluminados, vocês receberam a plenitude do Evangelho e já entraram em sofrimento. Novos convertidos, pessoas que receberam a fé, eles já entraram no sofrimento. E ele então diz: algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições. Outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Pois não só vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também aceitaste com alegria, olha essa expressão, o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. O poder imperial e o poder da sinagoga, o poder da corte, maltratavam os cristãos, e ainda em alguns casos o autor de Hebreus registra que eles confiscavam os bens. E o irmão, quando via o confisco dos seus bens, os bens que nós tanto lutamos, imagine, meu amado, que vem uma lei do Estado
dizendo que a sua casa própria, que você tanto luta para pagar, ou já tem, a lei diz, agora ela pertence ao Estado. E vá procurar o advogado, se o advogado é do Estado. Aqui era todo o Império Romano, aqui todo o reinado de Herodes. Assim era naquele tempo. Ou você acha que a Escritura vai mentir para nós? É assim que era. Nós vivíamos, os irmãos aqui, vivíamos atormentados. Não tínhamos a liberdade de cultuar a Deus. Éramos chamados de aceita, o caminho, os nazarenos. E os bens que tínhamos eram confiscados, éramos maltratados. Aqui o texto diz, meus irmãos, que irmãos eram presos. E a pergunta que fica diante de nós, por que eles não abandonaram a fé? Por que simplesmente eles não disseram, não, deixe os meus bens aqui e eu não faço mais mal a ninguém. Deixe os meus bens aqui e eu não falo mais de Jesus. Não me maltrate e eu fico em casa. Eu não preciso mais, não se preocupe mais. Por que esta situação eles não esmoreceram? O que eles tinham diferente de nós? Eles não estavam tão protegidos como nós. Nós temos álcool gel, temos máscaras, temos vacinas chegando, temos azitromicina, temos cloroquina, ivermectina. Nós temos tudo isso. E por quê? Porque estes irmãos se alegravam. Uma vez o apóstolo Pedro e João subiram ao templo, oraram pelo homem que estava coxo há muito tempo, e eles pegaram uma pisa, foram açoitados, e eles voltaram para casa cabisbaixos, chorosos, indignados, e disseram, não é bom servir a Jesus, porque nós sofremos demais. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles pegam um açoite, eles são açoitados, e eles dizem, alegremente, somos achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Mas que coisa é essa que aconteceu em suas vidas? Que revolução foi essa? Que o cara olha para o homem que vai lhe açoitar e ora por ele. Que ele, ao pegar o açoite, diz, eu estou feliz porque eu apanhei como meu Salvador. Que o Estado rouba-lhe os bens, o império, e eles mantêm a fé. E por que é, meus irmãos, que nesses últimos dias, coisas têm acontecido no mundo inteiro, revoluções, meus irmãos, em termos de alma, de espírito, fora a economia, a convulsão política. Tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos e o que mais me marca não é o que está acontecendo em termos de mundo externamente, mas o que acontece dentro do nosso coração. Porque a nossa situação não é tão horrível como esta. Mas nós estamos nos comportando como se nossa fé não valesse nada. Como se o nosso conforto fosse aquilo que é mais importante. Como se a nossa vida fosse a coisa mais importante. E eu não estou falando, meus irmãos, de cuidados. Cuidado é uma coisa. Esfriamento espiritual, o comodismo, o conforto é outra coisa. É outra totalmente. Então o que é que Deus quer de nós essa manhã? O que é que o Espírito deseja falar aos nossos corações? A primeira coisa, meus irmãos, que é importante nós considerarmos,
além do sofrimento desses irmãos, do que eles já passaram, é esta realidade de que a minha fé e a sua fé não é baseada em mentiras, não é baseada em fábulas, em invenções humanas, em fake news, como diz o povo hoje. Nós não vivemos, nós não dependemos das notícias que o mundo joga na internet e na televisão. Nós aceitamos o desafio de viver pela fé, de às vezes não saber para onde estamos indo, mas temos esta convicção em nós de que algo que Deus falou vai acontecer. Porque este mundo está aqui não do nada, ele veio pelo poder da palavra de Deus, ele veio do sopro divino, e isto tudo que existe e acontece veio de Deus. E agora, meus irmãos, o Senhor nos convida a olhar não para a tela do celular, não para o LED da televisão, mas olharmos para a página da Escritura. Porque é na Escritura que nós temos o combustível que fará com que cheguemos seguros aonde o Senhor quer. E ele começa, meus irmãos, dizendo: todos esses irmãos morreram. Ele está falando aqui da fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Abel, de Enoque, de Noé. Todos esses morreram, mas morreram mantendo a fé. Eles partiram para o encontro do Senhor sem obter as promessas que Deus havia lhes prometido. Mas o texto diz: mas mantendo eles a fé. Por que esta fé é tão preciosa? Por que eles não abandonaram? E o texto então vai dizer que de longe eles a viam e acolhiam elas de longe. E declararam ser estrangeiros e peregrinos. Porque de longe eles viram algo que fez com que eles dissessem: não, a minha fé não é passageira. A minha fé, ela vai me conduzir a outro lugar. E eles olharam para este mundo e eles disseram: aqui nós somos estrangeiros. Eu sou um estrangeiro para o Maracanaú, porque eu sou nascido em outra cidade. Eu tenho outro jeito de falar. Eu digo coisas engraçadas que vocês riem de mim, porque eu sou matuto. Não é isso? Eu sou uma estrangeira. Você nem me conhece. Eu quero que o mundo me considere assim. E é isso que eu quero ser para o mundo. Estrangeiro. Eu quero que o mundo veja em mim um cacuete diferente, uma fala diferente, um jeito de ser diferente, um olhar diferente, porque eu não sou deste lugar. Eu sou estrangeiro. Eu sou peregrino. Eu estou de passagem. Meus irmãos, isso é tão profundo, extraordinário. Por quê? Porque naquele filme, O Peregrino, ou na verdade, melhor dizendo, no livro, que é muito melhor do que o filme, O Peregrino, ele acorda e ele fica sabendo que a cidade vai ser queimada e destruída. E ele sai então com seu fardo nas costas. Você já leu O Peregrino? Se você leu uma vez na vida, pelo menos. O Peregrino é fantástico. Ele sai com o fardo nas costas, carregando, e ele diz para a sua família, ninguém acredita nele, mas ele vai. Ele sai dizendo, ele chama um amigo, ele chama outro: vamos, essa cidade está destruída, vamos para lá, vamos fugir. Ele vai. E aí, meus irmãos, ele leva 2 amigos, se não me engano, acho que é o Vacilante, e quem me ajuda, que alguém lembra, é o Vacilante e outro, né? O nome do irmão é o Vacilante. E eles vão passar por um pântano escuro, horrível. O nome do pântano é o lamaçal do desespero. É o pântano do desânimo, perdão. E eles então caem naquele lugar. Que é o lago da desconfiança. Não, mas é o lamaçal do desânimo. E aí os outros voltam, porque não querem passar. E eles voltam para a cidade, que vai ser queimada. John Bunyan, que é o autor deste livro, irmãos, ele recebeu uma revelação aquilo ali, porque é extraordinário. Assim somos nós.
Nós estamos numa caminhada. Nós somos peregrinos, somos estrangeiros. Mas haverá pântanos do desânimo, aonde as pessoas acordarão desanimadas, aonde a vida delas não tem mais sal, não tem mais gosto. Elas dirão, não, nada acontece, Deus não se revela para mim. Cadê Deus numa hora dessa? O que é que está acontecendo neste mundo? Por que Deus não aparece? Por que Deus não faz nada? Por que Ele não melhora a minha vida? Deixa eu te dizer a verdade, é porque Deus está querendo te levar para o outro país. Você não é deste lugar, você é estrangeiro, você é peregrino nessa terra. É por isso que nós cantamos com tanta força o hino 204, se eu não estou enganado. Sou peregrino na terra, e longe estou do meu lar. A minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Aqui só há descrença, tristezas não têm fim, mas de Jesus a presença, glória será para mim. E o autor então diz que estes, Abraão, Jacó, Isaac, morreram, mas mantiveram a fé. E eles então, diz o versículo 14, os que dizem, ele interpreta o autor, os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Irmãos, tem pessoas que estão buscando somente a estabilidade financeira. Imagine, digamos que alguém conseguiu a estabilidade financeira em 2019. Passou de um concurso público, está ganhando 15 mil reais. Comprou um apartamento novo. Apartamento, né? Quem tem 15 mil compra um apartamento, né? Logo é um sítio, não? Logo é coisa boa. Eu não entendi uma caixa de papelão? Não estou dizendo. Então, comprou uma casa boa. Comprou uma casa boa. Está lá. Comprou um carro bom, bonito, lindo e maravilhoso. Está seguro, porque ele não é um trabalhador da Ceasa, um diarista, que precisa vender todo dia a fruta. Não. Ele trabalha para quem? Para o Estado. O dinheiro dele, aconteça o que acontecer, o dinheiro dele chegará na conta. Mas essa é a estabilidade que ele queria? Mas o mundo é só financeiro? E digamos que sua esposa pega uma depressão. Digamos que sua esposa cria uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. O mundo é só financeiro? Não. O mundo não é só financeiro. E digamos que nessa luta da vida, meus irmãos, as coisas acontecem, mas o financeiro está lá, garantido. E ele vai definhando dia após dia. O seu filho entra pelo mundo da droga. Mas é alguém que estuda no melhor colégio que tem. Mas a droga não está só na favela. Quem sustenta o tráfico e o crime são os ricos. Ou você acha que é o favelado? O favelado até é nojo dessas coisas. Que gosta de cocaína, de maconha, são aqueles os que financiam o tráfico, são os ricos. Aqueles que o vazio que o dinheiro traz é tão enorme que ele precisa de uma dose de alguma coisa para lhe deixar frenético, extasiado, como quem está livre para viver. Porque o dinheiro é uma prisão sem Cristo. Mas aí, meus irmãos, o autor de Hebreus diz o seguinte: quem morre mantendo a fé demonstra para o mundo uma coisa: ele buscava não a estabilidade financeira, não a saúde física somente. Meu irmão, desde que inventaram a plástica, as pessoas pensam que serão jovens eternamente. Esticam, cantando a música da Xuxa, né? Puxa, estica e puxa, né? E viva a festa da Xuxa. Puxam a cara, tira o nariz, bota aqui, o olho vem para cá, vira um monstro. Querendo ser jovem, só que o tempo, o nosso corpo foi feito para o pó. Quando ele disse, tu és pó e ao pó voltará.
Mas aí o autor diz, nos lembra, os que dizem essas coisas estão buscando uma pátria. Aleluia. Mas não é então dizer, pastor, então eu vou para os Estados Unidos porque tem um novo presidente e eu não suporto mais esse aqui. Não é ir para a China porque na China todo mundo tem igual. Não, não é esta pátria aí, porque esta pátria aí está condenada ao fracasso. O Brasil é um fracasso. A Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, o Reino Unido é um fracasso dos homens. Porque todos os reinos cairão, todas as nações serão reduzidas a nada. Mas nós buscamos uma pátria. E nessa atitude de buscar, o versículo 15 vem como uma bomba. E se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram. Escute. E me entenda, por favor, a minha crítica e a minha análise. Uma das maiores marcas do cristianismo verdadeiro, da busca verdadeira de uma fé saudável, é porque nós olhamos para este mundo, olhamos para as coisas aqui, vemos algo bom, mas não temos saudade daqui. Eu tenho saudade de um lugar de onde eu nunca pisei. Eu tenho saudade de outra coisa. De um lugar que eu nunca fui. Mas quando eu olho para cá, aqui não me dá mais saudade. E aqui ele evoca, meus irmãos, aquela passagem quando os anjos chegam em Sodoma. E a mulher de Ló, meus irmãos, toda a sua vida ali. Ela criou talvez seus filhos ali, ela fez um canteiro, onde ela plantava uma cebola, ela tinha isso, tinha aquilo, tudo que ela tinha na casa dela, estava lá bem organizado, mas aí o Senhor disse, vai embora, não olhe para trás, e aquela mulher partiu, mas o coração ficou em Sodoma. E ela caminhava olhando para frente, mas o coração em Sodoma, até o momento em que ela não aguenta mais. E o texto diz que ela olha para trás. E no mesmo momento se transforma em sal. Queridos, o nosso coração está aqui. No fundo, o que você quer é só a melhoria da sua vida aqui, não é isso? Quando acabar o Covid, pastor, vai ser bom demais. Vamos voltar ao nosso novo normal. Iremos novamente poder passear, poder fazer as coisas boas. Vai acabar esse negócio de culto de manhã, porque de manhã eu preciso ir à praia. Preciso pegar aquele sol, porque eu preciso pegar uma vitamina D. Ó, Maria já confirmou. Isso, nunca mais rende no culto, meu Deus do céu. De manhã. Que eu ainda estou falando, ela já está dizendo que vai para a praia, ainda nem disse nada, ela já está dizendo que vai. Nós queremos voltar ao nosso normal, porque aqui é bom demais, pastor. Aqui é maravilhoso. Aí, meus irmãos, só que agora nós temos que ver que há um engano aqui. Uma coisa é você usufruir o que é bom, outra coisa é você torná-la ela um ídolo para você. Como vai ser bom nós podermos nos reunir nas casas dos irmãos, do mesmo jeito que nós fazíamos, né? Quando a carne baixar, eu vou comprar uns 5 quilos, sabe, lá para a casa do irmão Chaga, para não enferrujar aquela churrasqueira, né, mestre? Não pode não. Deixa só baixar o preço. É claro que existe coisa boa, né, mestre? Para a gente poder usufruir aqui nessa terra. É claro. Mas quando eu me apego a isso, quando isso se torna um ídolo para mim, aquilo que eu tenho mais medo é de morrer. Aquilo que eu tenho mais... Quando as coisas da terra se tornam um ídolo, aquilo que eu tenho mais medo é de perdê-las. Só que a minha vida está indo. Outro dia você era uma menina de 15 anos, você é uma mulher, já tem filhos, você era um jovem, garotão, hoje você já é um pai, já é um avô. A vida vai passando e nós temos que aspirar pelo outro país, porque este aqui vai passar. Só que se você olhar para o mundo, e aí você entende o que eu vou lhe dizer agora, se você olhar demais para esta terra, se a saudade aumentar, você vai estar caindo em grande desespero. Porque quando Asaf olhou para a vida dos homens, dos ímpios, ele disse, mas por que prospera o ímpio, se ele não busca a Deus?
Eu estou aqui na casa do Senhor, eu venho para os cultos de porta fechada, o pastor está só me ligando direto. E eu estou aqui no culto, mas o ímpio está em casa trancado e nada acontece com ele, mas comigo aconteceu. Por que o ímpio não busca a Deus e prospera? E por que eu estou na casa de Deus, servindo, buscando, ofertando, e não acontece o que acontece na vida do ímpio? Porque a casa dele é melhor do que a minha, porque o carro dele não quebra como o meu, porque o dinheiro dele não acaba como o meu acabou. E ficamos nessas comparações. Aí Asaf diz assim: até que eu entrei no teu santuário. Irmãos, é no santuário, é na presença de Deus que nós entendemos a vida. Porque é o lugar onde o diabo não pode entrar, é o lugar onde o diabo não pode te seduzir, é na presença de Deus. E Asaf diz: e eu entrei no santuário de Deus e entendi qual é o fim deles. Aleluia! É porque enquanto eles estão curtindo aqui, estão aproveitando, a Bíblia diz: Deus coloca os ímpios no lugar escorregadio, eles vão tombar a qualquer momento. Toda esta vida é como um chão ensaboado, que ora eles vão cair, mas você não, você está sobre a rocha, sua casa está edificada na verdade, você caminha por Cristo, o seu fim não é cair, o seu fim é permanecer de pé na presença de Deus, porque você procura uma pátria. E o texto então diz, que se tivessem se lembrando dela, eles teriam vontade de voltar. Você quer abandonar a Cristo? Está aí a hora boa de abandonar a Cristo agora. Sofrimento, pandemia, os horríveis. Abandone Jesus. Por que você não vai embora? Vá, abandone Cristo. Você não crê não, você não tem fé não. Por que você não abandona? Porque você sabe para quem iremos, Senhor. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Nesta manhã nós não estamos aqui pela força da política ou do dinheiro. Nós estamos aqui por toda a palavra que sai da boca do Rei. Estamos aqui porque esta palavra é verdadeira. E ele então diz, se tivessem saudade, eles voltariam. Você não precisa ter saudade da sua vida mundana. Você não precisa olhar para trás. Eu não quero nem fazer um teste essa manhã não, que o diabo vai passar vergonha. Mas se eu perguntar se você quer voltar, você vai dizer, eu me arrependo de não ter crido antes. De não ter entregado minha vida logo. Ah, como eu fui tolo, nécio. Eu passei muito tempo servindo a Satanás, quando eu poderia estar aos pés do Senhor Jesus. 16, meus irmãos, o último versículo. O autor fala para os irmãos não abandonarem a fé. Eles então dizem, mas agora, veja, ele diz assim, a lógica é essa. Se estivessem se lembrando da pátria de onde saía, teriam a oportunidade de voltar. Você nem lembra, amém? Do mundo. Aí ele diz, mas agora, já que eles não estão se lembrando, eles não querem voltar, mas agora, que é isso? O que Deus tem para eles? Agora. Eles almejam uma pátria melhor. Irmãos, isso é extraordinário. Eles almejam uma pátria melhor. Irmãos, teve um presidente, não vou dizer o nome, mas teve um presidente que foi falar foi fazer uma crítica ao Sermão da Montanha sobre o reino dos céus, né? Dizendo que o reino é aqui, fome, tudo é agora, tem que resolver agora. Claro, ele está zombando da nossa fé. Mas zomba porque ele mesmo não entende. É um ignorante. Vive na estupidez dos seus pensamentos fúteis. O nosso reino
Olha a natureza do reino. Ele é uma pátria melhor, isto é, a celestial. E eu nem vou explicar agora, que eu quero terminar explicando o que é essa celestial. Vamos só caminhar um pouquinho. Porque ele vai dizer, por isso Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui, meus irmãos, o que me deixa ainda impressionado é o fato dele dizer que Deus não se envergonha deles. Então quer dizer que há um momento em que Deus pode sentir vergonha de você e de mim, Metleano. E qual é a vergonha? É quando nós aspiramos mais às coisas desta terra do que à pátria celestial. Como é que o mundo tem conhecido a nossa fé? E aqui, meus irmãos, nós precisamos falar, a crítica é grande. Desde domingo Deus tem falado isso, pastores que apacentam a si mesmo, que criam os seus impérios, pessoas que buscam a prosperidade financeira a todo custo, que usam a fé para isso. Deus se envergonha dessas pessoas. Deus não tem prazer nessas pessoas, porque o seu Deus é o dinheiro. Eles servem a Mamon, eles servem a outro espírito. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito de santidade, o Espírito da missão do Senhor, ele caminha para outro objetivo, ele tem outro porto seguro. O nosso lar não é aqui. Deus diz, eu não me envergonho de você, porque você está onde eu estou, o seu coração está aonde está o meu coração. E ele diz que nós buscamos uma pátria melhor, a celestial. Então vamos à expressão da pátria celestial. Apocalipse, está bem pertinho. Apocalipse, só folhear aí uns 5 folhinhas. Você vai lá para o Apocalipse 21 e diz da seguinte maneira o texto sagrado: eu vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu povo. Essa pátria que nós almejamos é uma pátria celestial, porque ela vem dos céus. Ela não é planejada nos porões da máfia, nos porões das corrupções da política. Ela não é, meus irmãos, uma cidade governada por uma elite. Ela é, meus irmãos, a cidade criada pelo grande Deus. É a cidade aonde o texto diz, e eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aí, meus irmãos, a palavra da esperança, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Tudo isto aqui ainda são as primeiras coisas. Quando você vai nesses restaurantes chiques, que você vai então comer no rodízio, os garçons não passam oferecendo entradas, se diz, né? Entradas. Vem com um pedaço de linguiça, coraçãozinho, né? E meus irmãos, como eu sou matuto, eu já morri de vergonha. Estava num restaurante chique, pagaram para mim ali um rodízio. O homem chegou e disse, quer coraçãozinho? Eu disse, e eu posso dar quanto eu quiser, meu senhor? Eu disse, pode, eu boto logo tudinho, do começo ao fim. O homem trazia frango, eu disse, bota lá 3 pedacinhos aqui. E trazia linguiça de carneiro apimentada, eu botei um pedacinho de aqui. E quando chegou a hora da carne, só da picanha, do filé, das coisas boas, não, mas tinha um ladinho que eu guardei, que rapaz,
Eu aprendi lá na Bolívia, eu aprendi que não se pode mais. Mas, irmãos, tudo está aqui. Toda esta vida momentânea ainda são só as entradas, as primeiras coisas. Só que aí que é o problema? É tornar as primeiras coisas nas últimas coisas. É dizer, não, isso aqui é meu, eu não posso ficar sem isso, aquilo. Ei, o que Deus tem preparado para ti é muito melhor. É muito melhor. O poder desta pátria é superior ao poder do mundo. E eu volto a lhe dizer esta analogia que eu ouvi de um pregador. Imaginemos que a força do comunismo chega ao mundo. Todo mundo não tem mais falta de nada. Todo mundo tem a mesma coisa. Não existe mais rico nem pobre, mas mesmo assim o homem ainda vai trair, roubar, se matar. Vai ter divórcio, vai ter depressão, síndrome do pânico, Covid, ou vidicol, o que for, de da frente para trás ou de trás para frente. Mas digamos que o capitalismo, que diz que é melhor, chegou a sustentar o mundo, o reino do capital. Dinheiro, carros, meus irmãos, é a lama. Carros bons, celulares, os melhores do mundo, todo mundo próspero, rico. A vida continuará um vazio de depressão, sem sentido. O homem vai trair, vai roubar, vai mentir, porque o problema não é a matéria, mas é o coração humano. Mas quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você ouve a voz do bom pastor dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí, meu irmão, até aquele pouquinho que você antes dizia que não era nada, que você queria mais, quando o seu coração agora está em Cristo, aquele pouquinho já virou uma fortuna. Você já glorifica a Deus pelo pouco que tem. O seu dinheiro, antes que não dava para nada, porque você gastava na festa, na jogatina, na curtição, agora Ele dá e sobra. Você agora ajuda. Aquele que não tem, você já reparte, porque tudo que está na tua mão agora é de Deus, e tudo que é de Deus Ele multiplica, Ele abençoa, porque Ele é o Rei que está sentado às campinas e está multiplicando pão e peixe para o seu povo. Ele é o pastor que nos pastoreia. Ele tem a pátria infindável, porque eu choro aqui, eu perdi meu pai, perdi minha avó, vou perder pessoas queridas, um dia, meu amado irmão, o meu coração passará por uma grande dor novamente, eu vou perder minha mãe. Mas perco por um momento, porque eu sei onde é que eu vou me encontrar com ela. Irmãos, tem coisa mais maravilhosa do que isso, mas você perde pessoas agora, mas você sabe onde é que você vai encontrá-las. Por isso, o trabalho na sua família não é brincadeira. Você quer encontrar o seu parente? Leve ele a Cristo. Leve ele a Cristo. Ele preparou para nós uma cidade, irmãos. A cidade celeste, a nova Jerusalém de Deus. Chore aqui, pranteie. A dor vai ser forte, mas chegará um dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Neste céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Jamais viverei em pobreza. Meus irmãos, a riqueza de Cristo. Oh, meu irmão, mas eu estarei liberto no meu santuário. Duas aplicações para nós, meus irmãos, desse texto. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Você sabe o que é ferrugem, não? Ferrugem. Sabe mesmo? Sério? Ferrugem. Você entende ferrugem? Você é um grande profissional do ferro, viu? Que entende. Irmãos, a ferrugem. Deixa o ferro ali um pouquinho. E é natural do ferro. Ferrugem.
É natural dar brasa fora do braseiro? Existe um natural que acontece do pecador, é se afastar de Deus. Assim que Adão pecou, ele estava onde? Me diga. Ele estava onde? No Iguatemi. Onde é que ele estava? No Éden, no jardim da delícia. Mas dentro da delícia de Deus, quando ele peca, ele se afasta do Senhor. Não é porque você está aqui dentro. É por causa do que há ainda em você. Não é simplesmente você vir. É o seu coração ir a Cristo. Não é simplesmente você ouvir. É o seu coração se aquecer. Toda a nossa relação com Cristo é este encontro. Este momento de chegar a Ele, mestre. De saber, meus irmãos, que se o pecado me dominar, eu me afastarei de Cristo mesmo aqui dentro da igreja. Quantos não estão dizendo com a sua boca, mas eu estou na igreja, eu estou em casa, eu faço um culto, tem live, mas não é a mesma coisa. Cristianismo não é isso. Cristianismo não é isso. Se fosse assim, não precisaria mais de nada, acaba-se tudo e cada um vive sua vida. Mas não é assim. E o cristianismo não é segundo o meu querer, é segundo a verdade da palavra. Não é do jeito que eu quero. Você não é o dono da Bíblia, você não escreve essa palavra. Ela já foi revelada, eu me submeto a Ele. E isto sim é cristianismo. A nossa submissão a Cristo. Porque Ele é amoroso. Então entenda agora, a primeira aplicação. Cuide do seu coração. Cuide, zele por ele, não deixa a ferrugem pegar neste ferro, não deixa o mato crescer neste jardim, limpa, cuida, zela, ama a tua igreja, ama teus irmãos, se preocupa com o teu próximo, olha para o teu coração, deixa Deus zelar por ti. Porque senão, meus irmãos, o ferrugem tomará conta, o mato crescerá nesse jardim, afastaremos do Senhor. Você quer experimentar a frieza espiritual? Tem uma coisa que eu não quero? Nem me lembro o que é isso na minha vida. Nossa vida não é pelo que nós vemos. E eu finalizo com uma historinha que eu li ontem, preparando aqui a mensagem, muito interessante. Vocês já viram aqueles homens, um desafio de um homem que colocou um cabo de aço entre um prédio e outro? E ele então chamou a televisão e ele andou por cima do cabo de aço. Chegou aqui no outro lado, ele voltou, pegou um carrinho de mão, colocou 2 sacos de cimento e voltou com o carrinho de mão até aqui no ponto, amém? Desceu, mestre Ademir, um espetáculo, todo mundo, coisa maravilhosa, você é extraordinário. E ele então bateu no ombro de uma pessoa que estava lá e disse: você acha que eu sou capaz de fazer isso de novo? Ele disse: claro, claro, senhor é. Pois venha comigo, você vai no carrinho e eu vou levando. E ele disse: não. Amém? Já bateu palma? Já acabou? Você olha para a Bíblia e diz o seguinte: que Deus maravilhoso. Aqui, Deus que faz. Olha aí, abriu uma vermelha. Olha aí, como é que Deus não é? Olha aí como é que é. É Deus. Agora Deus diz para ti: vem, vive em fé comigo. Confie em mim. Passa esse mar agora comigo. Você vai? Aí você vai dizer o quê? Não. Livro de Hebreus, meus irmãos, só para nós finalizar. Livro de Hebreus. Por favor, meu irmão, não volte. Siga com Cristo, amém? Siga com Cristo. Você confia em Jesus? Irmãos, o homem daquele pode cair do cabo de aço. Certo? Qual é o cabo de aço que Deus cai?
Interessante. Lembrei de uma analogia. Mestre, se você acredita o seguinte, vamos imaginar que o senhor está debaixo de um guindaste, um cabo de aço, e eles levantam um carro. E vão lhe dar um prêmio só para você passar 10 minutos debaixo daquele carro. Cabo de aço, o senhor olhou, o senhor é especialista, o senhor olhou, conferiu, um cabo de aço que segura o carro. O senhor ficaria? Diga, humanamente falando. Não, mestre. Por quê, mestre? Porque é uma imprudência, né? É um risco de acidente. Claro, não é isso? Mas vamos convir que um cabo de aço segura um carro, certo? Vamos convir que um cabo de aço segura um carro. O cabo de aço segura até navio, não é isso? Os cabos mais grossos, segura, ok? Nós confiamos, gente, nisso. Nós confiamos naquilo que nós produzimos, é isso que eu quero dizer. Nós confiamos naquilo que nós produzimos, certo? E nós confiamos que estamos vendo. Se eu pegasse aqui um barbante e amarrasse aqui uma caneta, certo? Uma caneta, eu poderia girar esse barbante com a caneta, e o medo que você teria não era da caneta se soltar ou do barbante quebrar, mas de eu pegar em você. Mas você confia que o barbante está segurando a caneta, perfeito? Interessante. O mundo está girando ao redor do Sol, né? Aqui, ó. E qual é o cabo de aço que segura o mundo? Por que ele não sai, né? Por que ele não sai? Porque hoje, agora, não é um cabo de aço que nós produzimos que nos sustentará. Continuamos vivendo sustentados pela palavra de Deus. Ele firmou os céus e lá eles permanecem. Hebreus capítulo 13, eu finalizo aqui. A minha segunda aplicação é essa. Hebreus 13, 5 até o versículo 8, diz assim, ó, por favor, me escute. Seja a vossa vida isenta de ganância. Contentai-vos com o que tendes, pois ele mesmo diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Desse modo, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda e eu não temerei. O que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhes também o resultado da sua vida e imitai-lhes a fé. Tudo isso aqui, por quê? Porque Jesus, Ele é o mesmo. Ele é o quê? O mesmo. Ele é o de ontem, Ele é o de hoje e o será para sempre. Eternamente. Sua vida não é pelo que você faz, produz e vê, mas é pela fé neste Deus que te chama. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Nessa manhã, meu Pai, te louvamos, engrandecidos, te bendizemos pela tua palavra. Reina tu, Senhor, sobre nossa vida. Reina o Senhor, Pai, reina o Senhor. E não há outro a qual queiramos servir. Nesta manhã, obrigado por tua palavra e verdade, pela Escritura, pelo teu amor e caráter. Em nome de Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos. Glórias sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo seu amor com que Ele tem nos amado, pela verdade. Saia daqui esta manhã confiante que Ele não mudou e te chama a viver em fé. Amém?